O que é o limiar de lactato na corrida? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu falei aqui no início, hoje a gente vai desvendar o que é esse famoso limiar de lactato que com certeza você já ouviu por aí nas conversas com amigos, com treinadores. Vou treinar no limiar. Vou medir aqui o limiar de lactato. E ainda vou te mostrar como você pode descobrir o seu limiar de lactato para otimizar o seu treinamento. Indo direto ao ponto, eu acho importante a gente entender primeiro o que é limiar. Eu gosto de estudar assim, sabe? A gente pega um termo, descobre o que é esse termo, que ajuda a gente a entender como é que ele funciona na prática, né? Em anatomia isso funciona muito bem. Então, o que é limiar? Essa palavra limiar, vocês já ouviram por aí? No mundo, o que significa limiar? Se a gente pegar a etimologia da palavra limiar, ela vem do latim. Eu sei isso por causa do direito, tá? Que no direito, aqui é o limiar, no direito a gente tem a liminar. A liminar lá é quando o juiz dá uma decisão antes da sentença. Tipo, tu tá precisando de um problema, de uma cirurgia de saúde, e tu não pode esperar todo o processo. Então o juiz vai lá e dá uma liminar logo para te fazer a cirurgia antes do processo acabar. Ele dá logo ali no início do processo, tá? Então vem da mesma origem, tá? Vem do latim liminares. E adivinha o que significa? Significa a soleira da porta. Sabe a porta, por exemplo, tem um corredor, tem um quarto e no meio tem a soleira que divide o quarto da sala ou do corredor, enfim, divide dois cômodos, a soleira da porta ali. Então daí a gente vê que na etimologia a gente vê que é um ponto de divisão, certo? Na vida real, como é que a gente usa isso no nosso dia a dia? Vamos lá, se eu falo limiar de pobreza, limiar de dor, limiar de pobreza, pronto. O que tu entende quando eu falo, tal ponto ali é um limiar de pobreza? Quer dizer que se passar daquele ponto, a pessoa é considerada pobre, né? Esse é o limiar de pobreza. Se eu falo que o fulano tem um alto limiar de dor, quer dizer que ele demora para sentir dor, né? Quando ele só começa a sentir dor quando passa de um ponto, que seria o limiar. Então, quem tem um limiar de dor alto tem como é que se diz, meu Deus? Aguenta mais dor, digamos assim. Então, limiar de dor é quando chega no ponto que tu começa a sentir dor, tá? Então, quando a gente vê limiar, é sempre divisão entre um ponto e outro. E pra gente aqui em fisiologia do exercício, né? Falando de fisiologia do exercício, falando aqui da corrida especificamente, o limiar seria um estímulo mínimo para desencadear uma resposta fisiológica. Porra, ficou bonito isso, hein? Um estímulo mínimo para desencadear uma resposta fisiológica. Então, seria um ponto, tá? A partir daquele limiar, a partir daquele ponto, é o ponto onde inicia um efeito fisiológico, um efeito do nosso corpo, onde muda alguma coisa no nosso corpo, tá? A partir do limiar. Então, deu para entender o que é a palavra limiar e como ela funciona no nosso corpo, tá? E quando a gente falar de limiar, vai ser a divisão entre pontos onde um efeito fisiológico vai começar. E no caso do treinamento, será a divisão dos domínios fisiológicos. Vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre zonas de treinamento? Ali eu explico também direitinho, vou deixar aqui na descrição, vídeo sobre zonas de treinamento. Por quê? Porque o limiar aqui vai dividir justamente os domínios do nosso corpo. Deixa eu botar aqui para vocês um gráfico. Aqui, olha só. Aqui está escrito zona, que eu não consigo passar o mouse aqui, mas aqui, tá aqui, né? Tá aqui zona 1, zona 2 e zona 3. Na verdade, o nome aqui, vocês vão confundir com zona de treinamento. Zona de treinamento é outra coisa, porque está em inglês aqui. Mas a gente chama aqui, ó, domínio 1, domínio 2 e domínio 3, tá? Domínio. E cada domínio, tá vendo que tem dois traços assim, tá? Isso aqui é um limiar, esse entre o 1 e o 2 é um limiar, porque tem mudança de estado fisiológico, e aqui tem outro limiar, que tem outra mudança de estado fisiológico. Então, deu para entender o que é limiar. Já vai ver o que é o limiar de lactato, te acalma. E falando no lactato, se você quiser saber como é formado o lactato no nosso corpo, já tem vídeo aqui no canal sobre isso também, como o lactato é formado, tá bem explicadinho, e vou deixar o link aqui na descrição também. Então, voltando aqui, no domínio 1, tá vendo que aqui tá 50%, gente?
Normalmente os gráficos dos livros, todo torto, o gráfico dos livros sempre começa aqui com 50% do VO2 máximo, 100% do VO2 máximo, 50% do VO2 máximo. Sempre começa aqui em 50%, porque menos que 50% a gente não tem, menos de 50% de esforço do VO2 máximo, a gente não é um estímulo suficiente para gerar adaptação no nosso corpo. Tá? Por exemplo, imagina, se o cara corre aqui 100% pace 4 na corrida, né? Falando da corrida, aqui é o pace 4, 50% é o pace 8. Então o pace 8 já é muito lento, né? Menos que isso, menos que 50, ele vai estar andando já praticamente, né? Para quem corre o pace 4 aqui no VO2 máximo. Então, para te ter um efeito, para te ter uma adaptação, tu tem que correr a pelo menos 50% do VO2 máximo, certo? Então aqui é o domínio 1, aqui o lactato, está difícil aqui, que está espelhando a tela. O lactato está estável e ele não acumula, lembra? O lactato que ele varia, por exemplo, o lactato começa com 1.1 no repouso, tá? Tá paradinho aqui, 1.1 de lactato, 1.2 mais ou menos, 0.9. Tu começou aqui nessa zona 1, que é o domínio 1, tu fica ainda nesse intervalo, fica 1.2, 1.3, 1.2. Às vezes tu aumenta um pouquinho a intensidade, vamos dizer que tu corre no pace, no começo dos 50% está o pace 8, corre no pace 7, às vezes diminui o lactato, ele não acumula, a mitocôndria está lá captando tudinho e está funcionando direitinho. Então tu não acumula lactato no teu corpo. E o que acontece? Tá vendo que está 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, está nisso. Do nada, acontece desacumular para 2.2, 2.3, que é o que a literatura diz, que começa o domínio 2, tá? Então, eu tenho uma mudança de estado fisiológico aí. Deixa eu até mudar esse gráfico aqui, para botar um melhorzinho para vocês. Esse aqui tá melhor. Ó, tá vendo? Eu não consigo botar o... Tá vendo o lactato, né? Aqui, ó, nesse eixo aqui é o lactato, aqui é a velocidade. Percebe que a 12 km por hora, tá? Lactato aqui, ele tá subindo assim, bonitinho, esse gráfico tá muito bonitinho. Na vida real ele não é bonitinho assim, não. Tu vê que tá aumentando a intensidade, o gráfico tá subindo, né? Mas aqui, nessa primeira linha aqui, não é tão bonitinho não. Ele desce, sobe, mas aqui, digamos que tu tá aumentando a intensidade e o lactato tá subindo. Aqui no 12, tem uma mudança de estado fisiológico, porque ó, olha como o lactato começou a acumular mais a partir de 12. Então, a partir de 12, eu tenho esse aqui. Eu tô no 2, na zona 2 aqui, tá? Depois, tu vê que no 14, ele começa a acumular de forma mais exponencial, que aí eu já tô no domínio 3, certo? Então, só para vocês entenderem, comecei a correr levinho, lactato estável, não acumula, tô de boa. Aumentei um pouco, cheguei no moderado, dizendo o domínio 2 seria o moderado. Tô ali correndo no moderado, o lactato ele aumenta, mas ele continua estável. Se eu mantenho a mesma intensidade de 13 km por hora ali, por exemplo, tá aqui tá 12 a 14, no meio ali, no 13, eu fico de boa, fico estável, tá? Consigo continuar por um longo período de tempo. Mas se eu boto aqui 15 km por hora, tá? O que acontece? Se eu manter os 15 km por hora aqui, o lactato vai aumentar, não fica estável, ele aumenta, mesmo mantendo a mesma intensidade. Por quê? Porque eu passei aqui, tá? Eu estou no domínio 3. No domínio 3 não tem lactato estável, só a derrota, dali é só para baixo, tá? Só a ladeira abaixo. Então, dito tudo isso, galera, e vendo esse gráfico aqui, agora sim, vendo esse gráfico aqui, o que seria o limiar de lactato? É o máximo estado em que o lactato fica estável no nosso corpo. Repetindo, é o máximo estado em que o lactato fica estável no nosso corpo, tá? E aqui no caso seria na velocidade de 14 km por hora, certo? O que acontece? No 14, a mitocôndria está trabalhando ali, pegando o piruvato e botando para dentro. Está fazendo isso na máxima velocidade que ela pode. O lactato que está criando na célula está indo para o fígado volta, está todo tendo... O lactato que vai para o fígado vira glicose, tá, gente? E volta. E esse é um ciclo também. Então, mitocôndria trabalhando no máximo, fígado trabalhando no máximo, corrente sanguínea, fígado ali, e esse está no máximo, né? Se tu aumenta um pouquinho a intensidade, esse sistema entra em colapso e o lactato começa a subir de forma exponencial, como vocês estão vendo aí. Então, limiar de lactato é o máximo estado estável. Se tu está no limiar de lactato, tu consegue ficar ali por um longo período de tempo, digamos aí 40, a literatura fala em 31 horas. Atletas muito bem treinados ficam 1 hora. Um amador
fica aí entre 40 minutos e 50 minutos. Por isso a gente associa muito ao ritmo de 10 km, tá? Entre 30 e 50 minutos. É o que tu consegue ficar com a mitocôndria trabalhando no máximo e com o fígado também trabalhando aí no máximo para lavar, digamos assim, esse lactato. Então, esse seria o limiar de lactato. É o máximo estado que tu consegue ficar sem o lactato acumular de forma exponencial, tá? O lactato consegue se produzindo e sendo lavado, produzindo e sendo lavado. E aí, se tu aumentar um pouquinho desse ponto, lembrando, se tu aumentar um pouquinho a intensidade desse ponto, mesmo mantendo, por exemplo, se o teu limiar de lactato é o pace 4, tá? Tu faz 10 km em 40 minutos. Se tu corre 3 a 3,50 e tenta manter o 3,50, tu vai acumular lactato mesmo mantendo a mesma intensidade. Isso eu quero que fique claro, gente. Quando tu corre acima do limiar de lactato, mantendo a mesma velocidade, mantendo os mesmos 3,50, tu vai acumular lactato, tu vai entrar em fadiga mesmo mantendo a mesma intensidade, o que não acontece no pace 4, porque no pace 4 tu consegue ficar de 40 minutos, tá? De forma estável. Acima do limiar de lactato não tem mais estado estável. Então, indo para cá, bora para cá. Esse gráfico é igualzinho a esse aqui, tá, gente? Eles são iguais, só que esse aqui tá mais bonitinho, né? Indo para cá. Tá vendo que da zona 1 para a zona 2 a gente tem uma mudança de estado, seria o limiar 1, e da zona 2, da zona 3 tem o limiar 2. E esse limiar da zona 2 para a zona 3 é o que mais comum que chama de limiar de lactato. Esse seria o limiar de lactato. Tem muita treta contra essa nomenclatura, tá, gente? Fala logo. Por quê? Porque se tu pensar, o limiar 1, da zona 1 aqui, do domínio 1 para o domínio 2, tem um limiar de lactato também, né? O lactato mudou, então seria um limiar de lactato. Podia chamar de limiar de lactato 1 e aqui limiar de lactato 2. O que eu quero dizer é que mais comum, o limiar de lactato mais conhecido, que a gente chama limiar de lactato, é esse aqui. Ou limiar anaeróbio, também é chamado. Eu não gosto muito dessa palavra, desse termo, mas chamam também de limiar anaeróbio esse daqui. Por que eu não gosto que chame de limiar anaeróbio, gente? Tu tá vendo que o VO2 máximo tá aqui no final, né? Se eu falo limiar anaeróbio, quer dizer que a partir daqui eu fico anaeróbio. Mas eu não estou anaeróbio aqui. Tá vendo que ainda tem consumo de oxigênio para ter o oxigênio acaba aqui. Então, se eu chamar isso aqui de limiar anaeróbio, quer dizer que a partir daqui eu fico anaeróbio. Mas não é verdade. Eu estou aeróbio aqui ainda, acima do limiar. Entende? Porque o VO2 máximo está aqui, ainda estou consumindo oxigênio. O que acontece é que eu fico um pouco mais anaeróbio, fato. Eu fico um pouco mais... Eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão de aeróbio, anaeróbio. Eu não sei se isso é claro para vocês. Me diz aqui, vocês entendem essa diferença de aeróbio e anaeróbio? Tá? Que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que é um tema interessante também. Então, esse é o limiar de lactato. É esse 2 aqui. É acima do teu ritmo de 10 km, tá? Tu passou aí o teu limiar de lactato. O ritmo dos 10 km seria aí mais ou menos o teu limiar de lactato. E para que serve, gente? Já parou para pensar por que toda essa onda da gente querer saber o limiar de lactato? Porque ele é fundamental para quem faz esporte de endurance, gente. O que acontece? Quanto maior for o teu limiar de lactato, mais tu produz energia à base de oxigênio. Por quê? Porque se tu passar dele, lembra, tu vai quebrar. Se tu passa o limiar de lactato, tu vai quebrar de forma mais rápida. Tá? Então, quanto maior for o teu limiar de lactato, mais tu tem energia para sustentar um esforço por um longo período, entende? Tanto que um atleta, um amador, por exemplo, tá aqui, VO2 máximo, limiar 2, limiar 1. O atleta profissional, ele é assim, VO2 máximo, limiar, pra cá, limiar 2 bem coladinho e o limiar 1 bem coladinho. 2, 1, tá? É muito próximo o atleta profissional. Por isso que o atleta profissional tem mais dificuldade de melhorar, porque o VO2 máximo dele é o teto. Não dá para ele... Chega um momento que não tem como aumentar o VO2 máximo dele. O tamanho do coração, às vezes, não tem como aumentar isso, né? Chega num teto. Então, ele começa a aumentar o limiar 2, fica muito próximo, e o limiar 1 fica próximo também. Então, a diferença de um atleta profissional, desses limiares, é muito pequena. Diferente de um amador, que tem uma margem grande aí entre eles. Então, por isso, é muito importante a gente saber e ter um limiar um limiar de lactato alto, ter o mais próximo possível do VO2, que aí melhora a nossa condição aeróbia, a gente consegue ficar mais tempo sustentando um exercício. E agora, bora ver se vocês entenderam. Eu quero passar um exercício aqui rapidola pra gente fazer aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Bora fazer um exercício voando. Vamos lá. Questão de prova, Enem. O atleta A tem um VO2 máximo de 52 ml/km e o atleta B
tem um VO2 máximo de 60 ml quilo minuto, certo? O atleta B, então, tem um VO2 máximo maior que o atleta A. Contudo, porém, todavia, tá? Olha a questão aí. O limiar, tá aí anaeróbio, tá? O LAN é limiar anaeróbio, mas limiar de lactato, mesma coisa. O limiar de lactato do atleta A é pace 4. E o limiar de lactato do atleta B é 4,30. Pace, tá? De 4,30. Dito tudo isso, em uma corrida de 10 km, qual atleta chega na frente? Boa, hein? E aí? Em uma corrida de 10 km, qual atleta chega na frente? Aqui, desconsiderando todo o restante das condições que levam à performance, tá, gente? Sem considerar questões mecânicas, economia de corrida e tal. Focando no VO2 máximo e no limiar de lactato. Qual dos dois vocês acham que ganharia essa corrida de 10 km? Vamos lá, pensaram? Vou dar mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Já sabe a resposta? Já pensou aí a resposta, né? Então vamos lá. Gente, vamos lá. Aqui, imagina se os dois largam juntos. A pace 4, que é o limiar do atleta A. O atleta B, ele vai estar o quê? Ele vai estar acima do limiar de lactato dele. E se ele está acima do limiar de lactato dele, o que acontece, gente? Ele começa a acumular. Acumula e não vai aguentar sustentar o ritmo. Então, sim, gente, mesmo com um VO2 menor, o atleta A tem um limiar de lactato maior e ele consegue sustentar o pace, né? Esse pace por mais tempo. Então, ele terminaria a prova em 40 minutos. E se o atleta B seguisse o limiar dele, terminaria a prova em 45 minutos. Isso é muito comum, tá, gente, de acontecer quando a pessoa treina, só faz treino forte e não faz treino para melhorar o limiar de lactato. Então, basicamente é isso, beleza? O atleta A ganharia a corrida de 10 km. E qual vocês prefeririam treinar? Se chegassem esses dois atletas para vocês, qual vocês acham que tem um potencial melhor aí para treinar? Em tese, pensando assim, só nessas questões, o atleta B tem mais chance, seria melhor de treinar, porque o VO2 dele é maior, então ele tem uma capacidade de aumentar esse limiar anaeróbio aí bastante para performar melhor que o atleta A. Então seria interessante treinar o B, mas claro, tem outras questões envolvidas aí, questões psicológicas, limiar de dor, quem aguenta mais dor, quem tem o pensamento mais positivo, quem tem uma mecânica de corrida melhor, tem várias coisas, mas se a gente isolasse só essas duas, o atleta B seria mais interessante de treinar. E agora, como medir o limiar de lactato, galera? Vamos lá. Pode medir de forma direta, tá? A literatura a gente vê a medição direta e indireta. Qual seria a forma direta? Com um lactímetro, né? Pega, fura a orelha ou o dedo da pessoa. A orelha é melhor, tá, gente? Quando está fazendo exercício, os dedos, as catecolaminas, né? A adrenalina, essas coisas, diminui a circulação sanguínea dos dedos, das extremidades. Então, na orelha é melhor do que nos dedos. Dá para tirar do dedo, né? Se fazer, apertar e tal. Mas na orelha é o mais comum, tá? Fura a orelha, faz o triângulozinho, aperta, pega o lactímetro e tira e mede lá, ele dá a medição. O problema é caro, né? Essa medição direta com o lactímetro é caro, o aparelho é caro e as fitinhas também são caras. Se não me engano, é R$15 uma fitinha, cada fitinha daquela do lactímetro. Então, se tiver, é bom para quem trabalha com isso mesmo, né, gente? Para um atleta amador, não sei se vale a pena o custo aí desse aparelho. Mas tem outras formas, tá, gente, da gente medir isso, que, por exemplo, tem o limiar glicêmico, medindo a glicemia, gente. Olha que interessante. Medindo a glicemia, você pode prever o limiar de lactato. Por quê? Vamos dizer que a tua glicemia, isso é engraçado, a glicemia começa em 100. Vamos dizer, tu começou o exercício, aumentando a intensidade, a glicemia começa a baixar, porque está indo sangue para o músculo lá, a glicose está entrando no músculo que está no sangue. Ela baixa. Chega no limiar de lactato, quando chega no limiar, na intensidade do limiar de lactato, a glicose, ela sobe, dá um disparo, que é quando o fígado dispara a glicose no sangue. Então, isso é muito legal de ver, gente, na prática, porque eu já vi na prática com um atleta de elite fazendo esse teste. Ela vai baixando, vai aumentando a intensidade, ela vai baixando. Chega no momento que ela está aqui em 70, 60, sobe para 100 de novo, na outra medida.
Então aqui tu alcançou o limiar de lactato. Mas qual o problema aí? Tem que ter um conhecimento técnico, né? Tanto do lactímetro quanto do medidor de glicose, tem que ter um conhecimento mais técnico, saber fazer o exame. Existe todo um protocolo que não é para atletas. Então a partir do próximo eu já vou dar mais práticos para você poder fazer em casa. Vamos lá, teste 1, opções para amadores, tá? O teste 1, bem conhecido, é um teste de 30 minutos, gente. Correr 30 minutos o mais rápido que tu puder, que é parecido com uma corrida de 10 km, tá, gente? É bem interessante, tem gente que usa... Aí lembrando, tá, pessoal, o teste, essas linhas aqui, elas não são tipo, aqui é o Brasil, aqui é o Paraguai, sabe? É uma linha assim, bem específica, que tem que ser o pace 4,37, não. É uma margem, tá? A gente tem uma margem aí para trabalhar. Não é tão, aqui é Brasil, aqui é Paraguai, aqui é limiar 1, aqui é limiar 2. Não, tem uma margem para trabalhar, tá? Então, um teste de 30 minutos, tu correu o teu máximo, para essa velocidade tu pode estimar, né, que é uma estimativa, tu pode estimar como teu limiar de lactato. Por que eu não gosto desse teste de 30 minutos? Porque é um teste longo, primeiro que é um teste longo, e é um teste que ele acaba interferindo. Quanto maior o tempo do teste, mais os fatores externos influenciam no resultado. Então, por exemplo, o calor vai influenciar, se tiver calor, se tiver frio, de um teste para o outro, isso vai influenciar. Se tu tá bem alimentado, se tu tá mal alimentado, se tu tomou muito café, se tu tomou pouco café, se tu brigou com tua mulher, se tu não brigou com tua mulher, se tu tá estressado, se tu não tá estressado. Quanto mais longo for um esforço, mais fatores externos podem influenciar nesse resultado da tua performance. Além disso, é doído, né, gente? Fazer um teste de 30 minutos, nossa, sozinho. Uma coisa é tu fazer uma prova de 30 minutos. Outra coisa é tu sozinho se matar para fazer um teste de 30 minutos. Aí, tenso, né? Outro teste, tu pode fazer o teste de 3 km, tá? Ou de 12 minutos. Porque o de 3 km é bom se tu fizer aí entre 9 e 13, 12 minutos, tá? É um teste legal, que dá bastante ânimo. Eu gosto desse teste de 3 km. Mas se tu fizer muito mais que isso, 14, 15, 16 minutos, 3 km, é melhor tu fazer um de 12 minutos logo, tá? Faz o de 12 minutos e tu tira 90% mais ou menos, tá? Eu já vou dizer por que mais ou menos. Tu tira 90% do resultado do teste, vira o teu limiar de lactato. Você vê que é um teste mais curto, então tem menos interferência de fatores externos, mas vai doer do mesmo jeito, tá? Que tem que ser máximo. O que eu faço aqui, tá? Tem o teste de 3 km, faço o teste de 3 km, pego aqui 90% desse teste, aí eu cruzo dados, tá? É bom tu cruzar dados quando tu faz o teste indireto. Assim. Então, por exemplo, peguei o teste de 3 km, tira 90%. Quando eu for passar um treino, quando eu faço um treino, eu vejo se fiz essa intensidade, 90% do teste, a frequência cardíaca está entre 88% e 92%, e a minha sensação de esforço está ali entre 7 e 8, sabe? Entre 0 a 10, a percepção de esforço está ali 7, vamos dizer. Porra, se tiver esses três juntos, limiar de lactato, legal. Agora, se tu usou os 90% e tu achou que foi muito doído, tá alto, tá? É por isso, gente, porque o ser humano a gente não é igual, todo mundo, sabe? Tem essa variação entre a gente. Então pode ser que encaixe certinho para uns, pode ser que para outros tenha que diminuir, aí tu diminui, se vê que a frequência subiu muito, ou tu achou que foi muito esforço, diminui um pouquinho. Lembrando que hoje, quando a gente fala de teste indireto, principalmente, não existe teste mágico, tá, gente? Não existe um teste que vai resolver a tua vida. Hoje, o que a gente sabe da literatura é que tu tem que cruzar dados para ser mais preciso nos teus resultados. Mas se tu quiser ser mais raiz de todos, mais simples e direto, cara, opção 3 aí de teste faz um esforço de 7 a 8. Correu 5 km e no final deu, ficou entre 7 e 8 de esforço, é o teu limiar de lactato, tá? É aquele desconfortável, é o famoso desconfortável, assim, o difícil, quase difícil ali, basicamente, tá? Pode pegar o de 10 km? Pode, porque o problema é que prova de 10 km pode ter sobe e desce e tal, usar o mesmo pace de uma prova, depende da situação. Era bom se fosse no plano, aí tu ia saber o teu pace, tá? Dos 10 km no plano, a gente já pode associar com o teu limiar de lactato. Pessoal, ficou claro essa questão do limiar e como você pode medir o seu limiar de lactato? Tem alguns aplicativos também que você pode usar, tem o VDOT, eu acho que é o melhor, que eu já usei aqui, testei. É bonzinho, às vezes eu acho que ele superestima, tá? Eu acho que dá muito alto do VDOT,
mas você pode testar e ver o que você acha. Aplicativo, tá? Pode baixar, eu acho que tem para iPhone e para Android. No iPhone eu sei que tem, do Android é gratuito, tá? Mas é isso, pode testar lá também. Então, gostaram do vídeo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E quando for deixar seu comentário também, não se esqueça de usar a hashtag Soleira da Porta, que eu vou saber que você ficou com a gente até o final e deixar um lindo coração no seu comentário. Lembrando que tá aberta a nossa lojinha, gente, para vocês adquirirem aí as camisas do canal que simbolizam o nosso estilo de vida. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalhe essa saudade aí. Valeu!